Olá, pessoal, que bom. Estamos juntos novamente aqui no grupo de amigos online, desenvolvendo a nossa temática Até que Nada Mais Importe, destacando o tema da consagração, da essência da nossa consagração a Deus. E eu agradeço a Deus pela tua vida, pelo teu interesse, pela tua conexão, nos acompanhando nesta série de estudos que nós estamos desenvolvendo. Que o Espírito Santo te dê clareza de entendimento, trabalhando a mudança do teu coração, para que você seja uma bênção nas mãos do Senhor, ok? Graças a Deus. E não deixe de dar o seu like ou deixar o comentário. Isso só nos ajuda a melhorar a notificação do nosso trabalho no YouTube, ok? Nós estávamos desenvolvendo o estudo número 3, um Deus exigente. Que exigência é essa da parte de Deus com relação à nossa vida espiritual? Primeiro que Deus é Deus, né? Então, Ele é exigente por natureza. Então, esse é o primeiro ponto. Mas o segundo ponto, não é uma questão de Deus ficar implicando com a nossa vida, com a qualidade da nossa vida. Ele precisa mexer na qualidade da nossa vida, por quê? Senão a nossa vida fica infrutífera. Sou eu que preciso de mudança, sou eu que preciso de um trabalho de qualidade do Espírito Santo na minha vida, para que a minha vida floresça, para que ela frutifique e os frutos do meu trabalho para o Senhor permaneçam para a glória dEle. Então, a exigência de Deus na minha vida é uma bênção, é um benefício para a minha própria vida. Nós falamos disso a semana passada. Na verdade, Deus não precisa disso. Quem está precisando disso sou eu, ok? E essa qualidade, essa essência que é importante na minha vida. E hoje nós vamos dar continuidade. Então, a primeira coisa, Deus é totalmente digno da minha confiança e Ele não muda. Ponto. Porque nós estamos falando de uma vida espiritual que se move pela fé. Então a minha fé tem um alvo. E esse alvo é Deus e a sua palavra. E Deus e a sua palavra são totalmente dignos de toda a confiança. E não muda. Então é o primeiro ponto que eu tenho que estabelecer. E, na verdade, Deus não está interessado em controlar a minha vida, mas Ele está interessado em proteger a qualidade da minha vida. E isso exige mudança. Então, perceba, não é controle, no sentido de manipular, mas é no sentido de abençoar. E Deus não pode me abençoar na sua plenitude se não houver qualidade na essência da minha vida espiritual. Aí eu vou ter que começar a entender por que Deus trabalha assim. E a minha fé, a minha confiança em Deus se apoia no caráter dEle, nos seus atributos. E isso me traz segurança, estabilidade na minha confiança. Porque eu sei que funciona. Porque Deus funciona, então a minha fé não é em vão, mas é nele e na sua palavra. E, por outro lado, Deus tem que trabalhar também a qualidade da minha motivação. Porque a nossa alma é complicada, ela é enganosa. E Deus precisa trabalhar essa essência, essa qualidade na minha vida, para que eu esteja no alinhamento correto, nesse desenvolvimento da minha vida
espiritual. E isso tem um custo, ok? A salvação, ela não tem custo, porque é pela graça, por meio da fé. Nós já falamos disso. E eu não consigo ser mais salvo do que já sou. Ok? Então, nesse sentido, o trabalho é de Cristo, que pagou o preço em meu lugar. A morte substituta de Cristo. Nesse sentido, da salvação, da justificação, da regeneração. Mas ainda tem a questão da alma, que precisa ser trabalhada na vida daquele que nasceu de novo, do crente salvo, como eu costumo usar essa expressão. E é esse processo de trabalhar a qualidade da nossa adoração, do nosso serviço, é que Deus tem que trabalhar na minha alma. E tem que estabelecer mudanças de paradigmas. E tudo começa pela metanoia, que vem de uma atitude de humildade diante de Deus, de um genuíno arrependimento, reconhecendo que eu preciso do trabalhar do Espírito, desenvolvendo a minha salvação. Tudo isso ocorre na vida do crente, do cristão, daquele que voluntariamente se apresenta como discípulo de Cristo. Porque paradigmas, fortalezas, cadeias, prisões, lembranças dolorosas e tudo mais, são coisas que precisam ser trabalhadas para que o potencial explosivo da minha fé em Deus seja tremenda na terra. E é exatamente isso que Deus quer, porque é assim que Ele recebe toda a honra e toda a glória. Porque eu posso buscar a Deus por uma necessidade, por um desejo, ok? Mas, na verdade, eu devo buscar a Deus para que a minha vida mude. Porque tudo começa pela base. A base é o amor no nosso relacionamento com Deus. E coisas estranhas não cabem nesse relacionamento de intimidade, porque isso atrapalha. Então Deus tem que trabalhar essa reconstrução da nossa vida. E isso acontece quando eu, pessoalmente, de forma inteligente, intencional, estratégica, eu procuro aborrecer coisas que me impedem de crescer espiritualmente e de entrar num relacionamento de intimidade com Deus. E isso exige desapego de coisas que me atrapalham. Isso exige prioridade na minha vida. Amar a Deus em primeiro lugar, acima de todas as coisas, buscar a Deus de todo o coração. Isso fala de qualidade, de essência, de consagração. Mas a consagração sem rendição e sem entrega não acontece. É uma coisa ligada à outra. E ninguém está isento desse tipo de coisa. Você veio a Cristo pelo novo nascimento, agora tem todo um trabalhar de santificação, de alinhamento na tua vida. E isso vai durar até a nossa morte física ou até o arrebatamento da igreja. E ninguém está isento desse processo do trabalhar do Espírito na nossa vida. E qual é o propósito, o objetivo desse trabalhar do Espírito? Que eu morra para mim mesmo, por causa do egocentrismo da minha alma. Tem que mudar esse paradigma, tem que mudar, virar essa página na minha vida, para que eu me entregue totalmente, integralmente nas mãos do Senhor.
E é aqui que está a nossa dificuldade, morrer para si mesmo, porque normalmente, naturalmente, nós temos um estresse na nossa vida diária pela sobrevivência. Eu tenho falado sobre isso. É natural, né? É natural. E a gente se apega nessa rotina que vem de longos anos da nossa vida, da nossa criação, da nossa educação, da nossa experiência pessoal, e a gente se agarra nisso como se isso fosse a nossa segurança. E é exatamente isso que Deus quer mexer na minha vida. A minha segurança não está no meu histórico, na minha biografia, naquilo que eu aprendi, naquilo que eu fiz repetidamente, e aquilo foi fixando na minha vida. A minha segurança, a minha estabilidade está em Deus, porque Ele é fiel, Ele é poderoso, Ele me ama e Ele quer o melhor para mim. Então, esse desapego mexe com as estruturas da minha vida. E aí que a gente, às vezes, dá aquela recuada, retrocede, puxa o freio de mão, e você acaba ficando estacionado nesse grande projeto de crescimento espiritual. Você se conforma com o que já conseguiu e estaciona. E Deus tem muito mais para a tua vida. Então, esse custo do discipulado, da nossa caminhada com o Senhor, eu preciso ter uma consciência das implicações disso na minha vida. Eu não posso ser ingênuo com relação a essas coisas, porque isso vai custar esse desapego, vai mudar a ordem das prioridades na minha vida. Isso envolve dinheiro, envolve estrutura, envolve tempo, envolve importância, valor, honra, vai mexer com a minha vida. E tem que ser assim, porque eu preciso dessas mudanças na minha vida. Não se iluda. Às vezes você pode ter um autoconceito da tua vida cristã, da tua vida espiritual, mas será que é exatamente isso que o Espírito pensa a meu respeito, a teu respeito? Porque é a opinião dele que importa. A minha pode estar num auto-engano, numa conformação, e Deus tem muito mais do que aquilo. E eu não posso impedir o trabalhar do Espírito na minha vida apenas por uma questão de conforto, de estabilidade, de estacionamento, assim está bom, não vamos mexer não. Não, Deus quer mexer e Ele vai mexer, porque Ele precisa fazer isso. E na verdade não é Ele que precisa, sou eu que preciso dessas mudanças na minha vida. Então o custo do discipulado cristão genuíno, verdadeiro, é morrer para mim mesmo. E é uma atitude da minha parte, ok? Porque fica aquela questão, um crente melhorado ou um crente genuíno? Deus não está interessado em ficar reformando aquilo que já está meio velho, desgastado. Porque vinho novo, você coloca em odres novas. Não adianta ficar remendando coisa velha, coisa que já não funciona, que já passou e não tem utilidade para Deus na edificação do corpo de Cristo. Na verdade, Deus está interessado numa coisa genuína. E isso fala de essência. Por isso que Ele tem que trabalhar a nossa vida. E é esse crente genuíno, como barro nas mãos do oleiro, prostrado aos pés do Senhor, disposto e disponível, é esse que Deus vai usar. Caso contrário,
há um impedimento aí no chamado. Porque como é que Deus vai chamar uma pessoa presa, com cadeias, correntes, lembranças, traumas e uma série de coisas? Como é que Deus vai usar? Como é que o Espírito Santo, a unção do Espírito Santo vai fluir na vida dessa pessoa? Vai ter obstáculos. Deus sabe disso e eu tenho que me conscientizar disso. Então, Deus precisa, através da operação da verdade, e o Espírito Santo opera pela verdade, que é a palavra de Deus, a minha liberdade, livre para servir a Deus. Livre, livre, livre. Porque o livre tem algo para oferecer para um mundo perdido, mas o aprisionado não tem muita coisa para oferecer para quem também está aprisionado. Está entendendo como que é a visão do Espírito para nós? E é sendo livre por causa do trabalho de Cristo na minha vida, pela operação do Espírito Santo, da palavra na minha vida, eu tenho o que oferecer, coisa de essência, de qualidade, coisa de excelência, para um mundo perdido. E essa qualidade, que é algo interior, espiritual, é que faz a diferença no mundo. Não é uma religião organizada, bonitinha, certinha. Não, é uma essência espiritual que brota de mim. Como Jesus disse, do teu interior brotarão rios de água viva. Ou seja, o transbordar da unção do Espírito Santo para um mundo perdido que precisa de luz, de esperança. E nós somos o canal. Então, essa qualidade da fé, da minha vida cristã, é que vai impactar o mundo, impactar a realidade dos relacionamentos, dos meus relacionamentos, é que vai operar milagres no nome de Jesus, e isso vai impactar o coração das pessoas, e esses frutos vão permanecer para a glória de Deus, o único que é digno de receber toda a honra e toda a glória. Veja como Deus está preocupado com a essência das coisas, ok? E tudo isso vem quando nós desenvolvemos um relacionamento de intimidade com o Senhor. Essa intimidade com o Espírito Santo, Ele me guiando em todas as coisas, transformando a minha vida num tremendo canal de poder na terra. Uma vida de fé, mas uma fé frutífera, uma fé eficaz que produz resultados. É assim que Deus vai impactando as coisas, não só na minha vida, mas através da minha vida e no meio onde Ele me coloca. Uma vida de fé sobrenatural. Mas essa alma não pode embaçar ou embaraçar a ousadia da minha fé, porque senão fica travado, fica uma coisa apenas de formalidade religiosa. Mas a excelência do poder, da unção, está lá dentro de mim, de algo que foi plantado dentro de mim, e que eu carrego na terra, que é o Senhor Jesus Cristo na minha vida, governando, sendo o Senhor da minha vida. Eu que já fui salvo pela sua morte substituta, agora Ele está em mim, pelo seu Espírito, pela sua palavra, governando a minha vida, sendo o Senhor da minha vida. Isso sim traz impacto e influência por onde eu passo, por onde eu vou. Ok? Então eu tenho que entender essas coisas e abraçar essas coisas,
valorizar essas coisas e buscar intensamente essas coisas na minha vida. Ok? Porque a essência é essa. Ok? E nós temos que nos curvar diante do senhorio daquele que nos comprou. A Bíblia diz claramente que nós fomos comprados por preço. E agora nós não somos mais propriedade de nós mesmos. Agora nós somos dele. É a perfeita vontade dele, expressa na tua palavra, expressa por comandos específicos do Espírito, é que devem guiar e governar e liderar a minha vida na terra, no tempo da minha oportunidade. Eu vivo para ele. Eis-me aqui, Senhor, o que tu queres de mim? Eu obedeço. Mas eu obedeço de forma integral, sem ficar questionando, e eu obedeço com a motivação correta. Eu respondo ao amor dele que foi plantado em mim. Isso é relacionamento. E agora, essa unção da presença manifesta na minha vida, ela energiza a minha vida, ela vibra dentro de mim e ela transborda para fora. E o mundo percebe isso. Agora, a religião formal, mesmo que você seja bem organizado, disciplinado e se esforce o máximo, parece que não está conseguindo bons resultados, né? As pessoas parece que não se interessam por isso, mas quando a vida de Cristo em mim começa a transbordar, as pessoas percebem que tem algo diferente, e é exatamente isso mesmo, algo diferente, essa vibração, esse transbordar, essa espontaneidade que Deus viu em Davi, essa coisa de ser cheio do Espírito. A realidade à minha volta é impactada pela presença manifesta do Senhor Jesus Cristo na minha vida. É essa unção que muda situações, realidades, é essa unção que quebra cadeias, derruba fortalezas, muralhas, e toda a resistência do inferno é quebrada pela luz que emana da sua presença manifesta na minha vida. Esse resplandecer a glória de Deus. Isso é muito mais do que religião. Isso é relacionamento. E a minha vida é energizada, ela é, vamos dizer assim, todo o desenvolvimento da minha vida no dia a dia é potencializado, é empoderado por esta unção da presença de Deus na minha vida, a presença do Espírito Santo, transmitindo a vida abundante que Jesus conquistou para mim na cruz. E isso não tem como o diabo impedir dele criar um obstáculo, porque ele é derrubado pela autoridade da unção que está em mim. O seu poder é quebrado. Essa dominação de demônios é quebrada. E toda essa escravidão das trevas, toda essa maldição, ela é rompida pelo resplendor da glória de Deus que está em mim. A igreja tem autoridade no nome do Senhor Jesus Cristo. Autoridade sobre quem? Autoridade sobre as trevas, sobre os demônios que estão operando maldições
na vida das pessoas, no ambiente onde nós vivemos, e nós temos que nos levantar na autoridade daquele nome que está acima de todo nome, que é o nome de Jesus Cristo. Ele está em mim. Eu agora sou um membro do corpo de Cristo. Ele é o cabeça. Mas a autoridade dele me foi concedida. Então agora, quem vai quebrar as obras do inferno sou eu, na terra, no tempo da minha existência, produzindo frutos que glorificam a Deus. Isso é cristianismo genuíno, autêntico. Viver para abençoar pessoas na unção do Espírito Santo. Não na minha força, mas pelo poder da unção do Espírito Santo na minha vida. E que Ele receba toda a honra e toda a glória. Que a minha vida seja para o louvor da sua glória. Amém? Glória a Deus. Assim nós encerramos o estudo número 3, e que o Espírito Santo esteja iluminando o teu entendimento e mudando o teu coração. E você vai ver a grande diferença que isso faz, não só na tua vida, mas através da tua vida, o quanto pessoas serão abençoadas. E Jesus vai receber toda a honra e toda a glória. Ok? Tenha uma semana abençoada, desafiadora, colocando em prática tudo isso, e eu conto com você a semana que vem. Deus te abençoe.